pedagogia, né, continuem fazendo, né, as semanas de pedagogia para discutir temas tão importantes, né, temas tão assim candentes na educação, né? Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, poder contribuir. Que bom. Posso começar? Pode sim, fique à vontade. Pode começar. Obrigada. Então, a gente vai debater sobre a educação à distância em tempos de pandemia, diálogos sobre a profissionalização docente, né? Eu esbocei aqui um texto. Eu não sou estudiosa no campo da educação, né? Eu sou professora do Instituto Federal do Maranhão e pesquiso mais o campo da profissionalização docente. E é óbvio que, enfim, com todas essas modificações que estão tendo no âmbito da educação, essas propostas de ensino remoto, isso vai impactar também no perfil docente. Então, eu me desafiei, né, a esboçar aqui, a trazer uma discussão para vocês, até porque eu também estou fazendo as pesquisas, né, eu estou compondo o grupo de trabalho na minha instituição que vem pesquisando e analisando a possibilidade de implantação do ensino remoto, né, no Instituto Federal do Maranhão. Então, enfim, vamos ver no que dá aqui, né, no que eu posso colaborar com vocês. Então, pedir desculpas, mas eu vou fazer a leitura do texto, tá? Qualquer dúvida, esclarecimento, a gente pode aprofundar mais no momento do debate, tá bom? Então, bora lá, né? Para iniciar o nosso debate, a gente vai começar sobre o histórico da educação à distância. A história da educação à distância não remete a tempos recentes. Alguns especialistas atribuem a semente da EAD como uma modalidade de ensino ao século XVIII, quando começou a vigorar os cursos por correspondência. O primeiro curso desse tipo, de que se tem conhecimento, surgiu de uma iniciativa individual nos Estados Unidos em 1728, para formar taquígrafos. Mas é no século XIX que esse método se populariza. Em 1856, foi criada a primeira escola de línguas por correspondência em Berlim. E em 1891, o International Correspondence Institute iniciou as atividades nos Estados Unidos. Em 1892, o reitor da Universidade de Chicago, que já havia experimentado o ensino por correspondência na formação de professores para escolas paroquiais, criou a divisão de ensino por correspondência no departamento de extensão daquela universidade. Os exemplos são muitos. No Brasil, especificamente, a presença da educação à distância data do início do século XX. Em 1904, foram criados cursos por correspondência com a experiência das escolas internacionais, instalação de filiais norte-americanas no Rio de Janeiro e em outras cidades. A procura girava em torno de cursos de comércio e serviço, e não contava com apoio, nesse período, do governo brasileiro, da chamada República Velha, que durou até 1930. E é a partir de 1930 que se ganha maior enfoque com a existência dos cursos profissionalizantes, funcionando como alternativa da educação não formal. O seu uso inicial cooperava para que as informações chegassem a áreas mais isoladas. Então, a história podemos associar, ainda que com descontinuidades tão comuns às políticas educacionais no Brasil, a sua implementação com as experiências de ensino de profissionalização ali gerada. Se é verdade que a educação à distância acompanhava os interesses vinculados à qualificação de mão de obra para a constituição de nossa República, ela também, em sua história, caminha em conjunto com o desenvolvimento das tecnologias. Desde a existência dos livros, passando pela criação dos correios, da rádio, da televisão, até chegarmos ao advento da internet. Vejamos, data dos anos 30, a criação do serviço de radiodifusão educativa do Ministério da Educação e Saúde. Outros dois marcos são a instituição da Rádio Monitor e o Instituto Universal Brasileiro, respectivamente,
no final dos anos 30 e início dos anos 40, sendo as primeiras instituições a ofertarem sistematicamente cursos profissionalizantes. Vale a pena a gente lembrar do contexto político no Brasil, nesse período, onde se davam os primeiros passos da industrialização. Ressalta-se que, além de ter sido uma industrialização tardia, ela também servia muito mais para atender aos interesses econômicos estrangeiros do que a um processo de desenvolvimento nacional propriamente dito. Portanto, associa-se a esse cenário de uma economia industrial emergente da necessidade de formação de mão de obra qualificada a criação da Universidade do Ar em 1947, cuja finalidade era ofertar cursos radiofônicos pelo SESC, que é o Serviço Social de Comércio, e SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. No decurso da história do Brasil, existiram diversas iniciativas, e não cabe citar todas aqui, pois meu intento é o de traçar a história da EAD. Meu interesse é o de demonstrar que o ensino à distância, particularmente no nosso país, não surge aleatoriamente e nem dissociado de interesses políticos, econômicos e sociais, para chegar numa reflexão inicial sobre o ensino à distância ou, como preferem maquiar, o ensino remoto para os tempos de pandemia. A educação ganha, inclusive, contornos jurídicos legais, a educação à distância. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, a normatização da EAD compreende, abre aspas, a educação à distância, abrangendo todos os cursos que não sejam estrita e integralmente presenciais, fecha aspas. E no artigo 80, regulamenta o ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino e de educação continuada, no qual o parágrafo 4º ainda designa a EAD tratamento diferenciado em relação ao ensino regular. Vejamos o que diz. Parágrafo 4º, a educação à distância gozará de tratamento diferenciado que incluirá, inciso 1º, custos de transmissão reduzidos em canais comerciais de radiodifusão sonora e de sons e imagens. 2º, concessão de canais com finalidades exclusivamente educativas. 3º, reserva de tempo mínimo, sem ônus para o poder público, pelos concessionários de canais comerciais. O respaldo legal evidencia os projetos em disputa que se cristalizaram na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação. De um lado, os projetos vinculados aos anseios democráticos por parte dos movimentos populares, dos trabalhadores da educação, da sociedade civil. De outro, o projeto imperialista de mercadorização da educação, apresentado por setores dentro do próprio Estado brasileiro, corporações educacionais empresariais e a Igreja. No caso da educação à distância, particularmente no período dos anos 90 para cá, ela vem atender às demandas político-ideológicas do imperialismo, que convergem com as demandas econômicas dos setores da burguesia burocrática e comprador estrangeiro e brasileiro. Conforme analisado pela professora Marilza Miranda de Souza, na sua tese de doutoramento Educação do Campo Imperialismo, abre aspas, a partir da década de 1990, para impor os ajustes necessários à manutenção da velha nova ordem capitalista, o imperialismo busca, por meio de novos conceitos, revisitar, rejuvenescer a teoria do capital humano, fecha aspas. Neste caso, a versão renovada refere-se à teoria da sociedade do conhecimento. A sociedade do conhecimento é um conceito adaptado à reestruturação do capitalismo e à base técnica do trabalho, mas conserva as mesmas características gerais do Fordismo. É preciso qualificar trabalhadores para operar um sistema laboral informatizado, que tenham capacidade para resolver problemas e, principalmente, que se submetam ao trabalho superexplorado e precarizado. Podemos, portanto, com base no exposto, analisar dois aspectos da expansão do ensino à distância no país. Primeiro, a reforma do Estado, na década de 90, que buscou se adequar à reestruturação do modo de produção capitalista, um modelo
toyotista, exigindo a necessidade de formação de mão de obra adaptada, ou seja, um trabalhador que atenda aos princípios de maior flexibilização no trabalho, qualidade total e formação polivalente. E o outro aspecto é relacionado ao próprio surgimento das chamadas novas tecnologias de informação e comunicação, advindas da ideia de globalização, integração mundial pelas tecnologias, com o discurso do desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para assumir a demanda do capital. Então, era necessário formar, né, esse novo trabalhador com essas competências e habilidades capaz de se adequar à utilização dessas novas tecnologias. O ideário da qualificação da força de trabalho ganha peso nas políticas educacionais. Gaudêncio Frigoto e Newton Duarte, por exemplo, denunciam essa questão como efeito do capitalismo para encobrir os problemas reais, em busca de esconder a verdadeira natureza do subdesenvolvimento e as próprias contradições das relações de semicolonialidade e colonialidade nos chamados países de terceiro mundo. São mecanismos para amortecer e enfraquecer a luta pela superação desse sistema de exploração e opressão. Dessa forma, a resolução dos problemas sociais é dimensionada para o indivíduo, que precisa arranjar maneiras de se capacitar, qualificar, adquirir determinados conhecimentos, entendidos como competências e habilidades, nas palavras dos próprios organismos multilaterais, para se inserir no mercado de trabalho. No conjunto, a facilitação da oferta e do acesso ao ensino e as NTICs como meio de profissionalização se torna uma questão-chave. Assim, tivemos desde políticas voltadas para cursos profissionalizantes, cursos de formação complementar, como o ProInfo, de 1997, cujo intuito era, abre aspas, promover o uso da tecnologia como ferramenta de enriquecimento pedagógico no ensino público fundamental e médio. Fecha aspas. Passamos pelos Telecursos 2000, desenvolvidos pela Fundação Roberto Marinho e Fiesp, veiculados por meio da televisão, envolvendo cursos supletivos para educação básica, e que perduraram até 2008, até chegarmos à oferta de cursos de graduação e pós-graduação em modalidade EAD, como na Universidade Aberta no Brasil, UAB. Então, como podemos observar no percurso traçado, a educação à distância não só existe, como é implementada, regulamentada e incentivada pelo Estado brasileiro como uma modalidade de ensino. Não quero aqui naturalizar a existência do mecanismo da EAD. Evidentemente, quero reforçar que meu posicionamento é de muitas reticências com relação a esta forma de ensino, e particularmente com os interesses que a envolvem na contemporaneidade. Estou de acordo com a crítica de João dos Reis da Silva Júnior, apresentada na 25ª reunião da Amped. Abre aspas. A educação à distância põe-se como uma prática instrucional entre diferentes sujeitos, mediada por tecnologias de informação e comunicação, com foco no processo de ensino-aprendizagem, num contexto tal em que a objetividade social apresenta um horizonte de possibilidades orientado pela racionalidade mercantil produzida pela mudança nas estruturas sociais, resultado do processo de reformas que se assistiu no país na segunda metade dos anos 90, especialmente a do Estado e da educação superior. Em acréscimo, a mediação feita através do barato e acesso ao sistema tecnológico não permite que os sujeitos da prática educativa, com foco no cognitivo, a desenvolvam nas mesmas relações sociais. Isso reduz ainda mais a possibilidade de uma formação humana que contribua para a complexificação da sociabilidade dos sujeitos e da própria sociedade em geral. Torna as ações instrucionais à distância instrumentos para uma adaptação de sujeitos à sua própria realidade, sem dar-lhe a chance de formar-se para além dos saberes na troca que se estabelece na prática social.
no que se refere aos desejos, sentimentos e valores. Isso é centralizadamente imposto ao sujeito do processo de ensino-aprendizagem, colocando-o numa posição passiva, violentando sua forma de ser, sem que ele tenha oportunidade de enfrentar o conflito, a contradição, a tensão intrínsecos a qualquer processo formativo. Encerro aqui a citação de João da Silva. Ou seja, ele aponta que, além da predominância de uma perspectiva da racionalidade técnica e mercantil dessas políticas no ensino-aprendizado, pragmatismo e tecnicismo, existe uma outra questão, que é limitar o processo de ensino-aprendizagem à questão cognitiva, assim como apartá-la das relações sociais reais existentes na escola e na sociedade, tão fundamentais para quem concebe a educação como um processo mais amplo de formação humana. Isto corresponde ao que Otaviano Helene, professor estudioso das políticas de EAD no Brasil, vem chamando de inadequação do ambiente de aprendizagem. Podemos refletir sobre a questão a partir das diversas imagens que nos alertam para essa contradição, dada a realidade brasileira, em que a maior parte das famílias vive em favelas ou periferias, amontoadas literalmente em um barraco. Não se trata de querer colocar que o problema central é a capacidade de aprendizagem cognitiva a partir de uma questão de classe, mas sim de denunciar a hipocrisia de achar que uma criança, como os filhos dos famosos, artistas globais, dos cantores sertanejos, que possuem todo o espaço da grande mídia e são tidos como exemplos de vida, crianças estas que, em tempos de pandemia, estão refugiadas nos casarões de campo de suas famílias, com babás, quartos individuais e toda a infraestrutura, até mesmo com jatinhos particulares disponíveis para eventuais pescarias. Achar que essas crianças possuem a mesma condição de aprendizagem da criança de uma família pobre, que vive praticamente num único cômodo, dividido com o restante dos familiares, geralmente com várias gerações convivendo, desde avós ao filho do neto, cuidando dos seus irmãos e até mesmo vivendo todos os dilemas de um ente com Covid. Que hipocrisia achar que essas crianças dispõem das mesmas condições para o ensino e aprendizagem à distância. Portanto, o espaço escolar, mesmo que permeado pelas desigualdades de uma sociedade de classes, pelas contradições do sistema dual do ensino brasileiro, ainda é o espaço mais adequado e democrático de escolarização. Mas, então, o que podemos extrair de novo nesse debate em tempos de pandemia? Por que, então, esse alvoroço gerado com as propostas de EAD para esse momento? E como isso se relaciona com os estudantes de pedagogia, licenciaturas diversas, futuros professores? Quais são os impactos para nossas carreiras? Na minha opinião, não há nada de novo no front com relação à educação à distância. No entanto, há modificações nos fatores correspondentes ao contexto social, ou seja, o aprofundamento da crise do sistema imperialista e a convergência com a pandemia, que implica nesse debate da EAD. Essas implicações, para mim, envolvem duas questões. Ampliar a EAD para a educação básica e 2, transformar a EAD não em uma opção de modalidade, e sim na principal modalidade de ensino. Então, como observado, historicamente no Brasil, o ensino à distância funcionava como modalidade para cursos profissionalizantes, supletivos, educação de jovens e adultos, e com a reforma universitária dos anos 2000, passou-se a ofertar de modo mais ofensivo para cursos de graduação e pós-graduação, principalmente nos cursos de formação de professores, cuja propaganda era a interiorização e a democratização do acesso a qualquer custo. Com a justificativa da pandemia de Covid e a falsa garantia de que os alunos serão prejudicados se ficarem parados, o movimento Todos pela Educação, em conjunto com o Banco Mundial, o Conselho Nacional de Educação e demais setores, num debate sobre a educação frente à pandemia, no dia 8 de abril deste ano, se apressaram para lançar diretrizes em defesa do ensino remoto. Já no dia 23 de abril, contando com o ex-consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, alinharam-se com relação à regulação e gestão educacional durante a emergência da saúde pública.
Não é de se estranhar que, no dia 28 de abril, tomando como base esses direcionamentos, o Conselho Nacional de Educação aprovou diretrizes para a escola em tempos de pandemia, legalizando o ensino remoto para todas as etapas de ensino. Pasmem, toda a educação básica, incluindo a educação infantil. Letícia Fiera, Olinda Evangelista e Renata Flores denunciaram esse presente de grego para a educação pública. Para elas, essa ação conjugada trata de consolidar na opinião pública rapidamente o consenso antes forjado. Esse senso comum trata-se de unir forças para a consolidação de formas de ensino remoto na rede pública de educação básica para assegurar o direito de aprendizagem aos indivíduos vulneráveis, para os quais a escolarização é a única alternativa de superação das desigualdades econômicas, social, cultural, urbana, rural. Na verdade, elas apontam esta consolidação do ensino remoto na educação básica como um grande cavalo de Troia com suas armadilhas. Corroboro dessa perspectiva, já que podemos remeter a este senso comum formado e expresso por parte do empresariado do ensino no próprio documento norteador, ou melhor, impositor da educação básica, a Base Nacional Comum Curricular. São esses mesmos atores que compunham o movimento pela Base Nacional Comum Curricular que reivindicam o ensino remoto agora. Na reforma do ensino médio, a Lei número 13.416, de 16 de fevereiro de 2017, é explícito que a parte flexível do currículo, dos itinerários formativos, poderá ser cumprida na EAD. Vejamos o parágrafo 11. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino poderão reconhecer competências e firmar convênios com instituições de educação à distância, com notório reconhecimento, mediante as seguintes formas de comprovação. Primeiro, demonstração prática. Segundo, experiência de trabalho supervisionado ou experiência adquirida fora do ambiente escolar. Terceiro, atividade de educação técnica oferecida em outras instituições de ensino credenciadas. Quarto, cursos oferecidos por centros ou programas ocupacionais. Quinto, estudos realizados em instituições de ensino nacionais ou estrangeiras. Sexto, cursos realizados por meio de educação à distância ou educação presencial mediada por tecnologias. Vale lembrar que a parte flexível do currículo, cerca de 40%, pode ser cumprida totalmente fora da escola por meio de empresas que oferecem cursos profissionalizantes, como o próprio Sistema S. Não podemos também esquecer os exemplos anteriores de tentativas recentes de imposição do ensino à distância, tão combatida por diversos trabalhadores da educação, sindicatos, movimentos populares, incluindo o movimento estudantil. Lembrando que, em 2016, eu, a Larissa, que fazíamos parte da Executiva Nacional dos Estudantes de Pedagogia, levantamos essa bandeira lá no ENEP de Rondônia. A professora Marilza Souza, Neidiele Rocha e Gabriel Soares, no artigo Precarização e Privatização do Ensino Médio em Rondônia, analisam o processo de mercantilização, de sucateamento e esvaziamento científico da educação básica em Rondônia por meio do ensino médio, mediado por tecnologias, as MTECs. Lucram até mesmo com o mercado editorial, a produção e venda de materiais. As MTECs, projeto que foi desenvolvido em vários estados, não necessariamente com o mesmo nome, mas com a mesma perspectiva, se desenvolveu primeiro no estado do Amazonas e depois passou pela Bahia, tiveram iniciativas na Bahia, no Espírito Santo, no Piauí e no Pará. Para as autoras, as MTECs, né, essa educação mediada por tecnologias, tem sido a válvula de escape para garantir os cortes de gastos na educação e efetivar o controle ideológico sobre as classes populares. As principais justificativas do governo do Estado para a implantação do projeto são atingir a meta 3 do PNE, universalizar o ensino médio, resolver o problema da falta de professores e reduzir os gastos públicos com a folha de pagamento de servidores públicos.
A Secretaria de Educação da rede estadual afirma não haver professores em número suficiente para atender a demanda do ensino médio em todo o estado, e que o MTEC seria implantado em lugares de difícil acesso, onde não há escola. Só quem não quer não enxerga que a pandemia é a justificativa que faltava para expandir o grande negócio do ensino à distância para toda a esfera da educação escolar. Este será um grande crime contra as crianças e jovens das camadas populares. Dessa forma, sim, teremos uma geração prejudicada na garantia do seu direito à educação pública, científica, capenga, mas democrática e com um mínimo de qualidade. As autoras Letícia Fiera, Olinda Evangelista e Renata Flores apontaram ainda uma outra armadilha, que é justamente o discurso da democratização do ensino, da garantia da equidade e da reparação das desigualdades. Elas apontam que esse discurso tem como objetivo a transição para o ensino à distância, isso como estratégia para superar as debilidades dos agentes do capitalismo. Segundo elas, há uma preocupação, de acordo com o Banco Mundial e OCDE, com investimentos de curto prazo para a quarentena e de médio prazo para o pós-pandemia. Esse imbróglio desaguará no que estão denominando transição para a EAD, ou seja, a janela de oportunidades aberta pela pandemia não pode se fechar. É necessário que esses capitais sejam muito ágeis para que as soluções inovadoras comprovem sua efetividade e se tornem pretexto para a eterna permanência sob o epíteto de inovação. Devemos pensar que essas soluções para esses tempos têm como objetivo servir de laboratório de experiências para uma ação mais duradoura para o pós-pandemia, transformando a educação à distância na modalidade mais viável para a educação brasileira. No documento do Banco Mundial, chamado Políticas Educacionais na Pandemia da Covid, o que o Brasil pode aprender com o resto do mundo, na última parte, que trata das políticas educacionais pós-pandemia, se sugere de maneira bem sutil, porém clara, que, em termos pedagógicos, é crucial avaliar quais práticas do ensino à distância podem ser mantidas, se beneficiando da estrutura posta em funcionamento durante a pandemia. Por quais motivos? Primeiro, custos. No relatório Um Ajuste Justo, de 2017, documento atualmente vigente das políticas do imperialismo para o Brasil, o Banco Mundial apresenta suas análises sobre os altos custos da educação pública, no capítulo que versa sobre as orientações às políticas educacionais. Gastar mais ou melhor, eficiência e equidade da educação pública. Esse é o nome do capítulo. A educação básica é a grande pedra angular dos interesses capitalistas. O documento evidencia que o Brasil investe acima do indicado pela OCDE, óbvio, para os países subdesenvolvidos. Gasta 62% mais do que precisaria para atingir o desempenho atualmente observado em escolas públicas, correspondendo aos míseros 1% do PIB. Esquecem de mostrar que, com juros e amortizações de dívidas públicas, se gasta mais de 40%, ou seja, dinheiro injetado em bancos há anos, dívida que se estende desde o episódio de invasão do nosso território pelos portugueses. No ensino superior, é notória a superficialidade das análises com relação ao custo-benefício aluno-instituição. De acordo com o documento, alunos de IES públicas custam 2 a 3 vezes mais do que uma IES particular, uma instituição de ensino superior particular, em torno de 40 mil e 14 mil reais por ano, respectivamente. Né? Então, eles afirmam que um aluno de uma instituição pública de ensino superior gira em torno de 40 mil, né, esse custo individual, e de uma instituição de ensino superior particular, 14 mil por ano. Então, se sugere como alternativa o pagamento de taxas de mensalidades e incentivos a políticas de acesso ao setor privado. Esses dados são falsos, como Otaviano Helene demonstra em suas palestras quando se compara a qualidade do ensino. Nos casos dos cursos de maior valorização social, como medicina, direito, o custo de um aluno em uma instituição de ensino superior particular é muito maior do que numa instituição de ensino superior público.
No caso de medicina, o gasto de 40 mil por ano numa IES pública é bem abaixo de uma instituição privada. Isso foi levantado a partir de cursos, né, de faculdades privadas na região metropolitana do Recife, para a gente ter como exemplo, né, em que uma mensalidade custa por baixo R$ 7 mil por mês. Anualmente, o gasto individual gira em torno de R$ 84 mil. O que o Banco Mundial apresenta nessa relação custo-eficiência entre rede pública versus rede privada está direcionado para os cursos de formação de professores, que têm crescido vertiginosamente na modalidade EAD e em instituições privadas. O que se aproxima do retrato apresentado pelo Banco Mundial no relatório é o baixo custo dos precários cursos de formação de professores ofertados na rede privada, principalmente na educação à distância. Uma mensalidade em média de R$ 600 por mês na modalidade presencial das faculdades privadas menos renomadas, atingindo anualmente R$ 7.200, na modalidade EAD, R$ 7.200. Na modalidade EAD, chega a R$ 150 por mês, ou R$ 1.800 anuais, com agravante de cursos com duração de 3 anos. É evidente que a modalidade EAD vai ser menos onerosa do que o custo de um aluno numa universidade pública, pois esta toma como dimensão educativa, mesmo nos cursos de licenciatura, o tripé de ensino, pesquisa e extensão, influência da Reforma de Córdoba, símbolo de luta pela democracia nas universidades da América Latina, em 1918. Não queremos aqui debater sobre a aprendizagem individual, como no discurso meritocrático, em que o aluno faz sua aprendizagem independente das condições que são propiciadas. Mas a verdade é que essas instituições não têm como princípio promover a produção do conhecimento científico, nem garantir o tripé formativo de excelência. No censo do INEP de 2018, registra-se que as instituições de ensino superior privadas têm uma participação de 75% no total de matrículas de graduação. A rede pública, portanto, participa com 24%. Isso só para confirmar os dados, né? O típico aluno de graduação à distância frequenta um curso de licenciatura na modalidade presencial. O estudante típico frequenta um curso de bacharelado. Entre 2008 e 2018, as matrículas de graduação à distância aumentaram 182%, enquanto na modalidade presencial o aumento foi apenas de 25%. Das matrículas nos cursos de licenciatura registrados em 2018, 37,6% foram instituições públicas e 62,4% foram instituições privadas. E dessas matrículas, imaginem, 51,8% são da modalidade à distância. Então, assim, que a gente pode perceber, né, que particularmente na educação, no ensino superior, a formação de professores tem sido feita principalmente por universidades, né, por instituições privadas e na modalidade à distância. Então, imaginem qual é a solução apresentada. A partir de todos esses dados, né, eles sugerem redução dos investimentos em educação pelo poder público. Como? Nós conhecemos bem a situação precária das escolas, incluindo recursos tecnológicos, e sabemos que a pauta sobre o aumento do investimento nas redes públicas de ensino se prolonga há anos pelos setores representativos da categoria. No entanto, a saída que o Banco Mundial propõe é o aumento da razão inversamente proporcional entre quantidade de professores e quantidade de alunos. É claro que numa modalidade presencial, com as salas abarrotadas de alunos, a luta por melhores condições de trabalho tem sido reivindicação constante dos movimentos de professores, de tal forma que a implementação da EAD facilitaria atender a esse ditame do âmbito imperialista.
Outra questão é literalmente entregar o ensino para iniciativa privada, como a gente viu nos dados anteriores, que já vem acontecendo, principalmente nos cursos de formação de professores. Seja acabando com a garantia do direito ao ensino gratuito, seja sugerindo que o indivíduo é responsável pela sua própria escolarização, os que podem pagar, é claro. Ou o Estado brasileiro pagaria por essa educação no setor privado, como já vem ocorrendo com programas de acesso ao ensino superior, ProUni e FIES, ou ainda distribuiria os possíveis vouchers para a educação brasileira, né? Que é, enfim, as políticas que estão sendo defendidas atualmente. A justificativa, segundo o relatório, é de que a contratação de empresas privadas para o fornecimento de serviços de educação também poderia melhorar o desempenho e a eficiência dos gastos públicos com a educação. As escolas charters provavelmente teriam mais flexibilidade para gerir seus recursos humanos. Por poderem ser penalizadas por mau desempenho, elas baseariam as decisões sobre contratação, demissão, promoções e salários no desempenho individual dos professores e não em sua estabilidade ou antiguidade. Isso são palavras do próprio Banco Mundial e que consta no relatório Um Ajuste Justo. Chego às seguintes conclusões de que a redução dos gastos públicos seria resultado de A, o fim da oferta do ensino gratuito, público, científico e com o mínimo de qualidade. B, responsabilização e investimento individual pelo acesso ao ensino escolar. E C, superexploração da força de trabalho docente, precarizando ainda mais suas condições de trabalho, com a lógica meritocrática, produtivista e imoral da iniciativa privada. O segundo aspecto que eu me propus a abordar é sobre os indicadores. Uma segunda preocupação está relacionada com os indicadores educacionais, nos quais o Brasil tem se posicionado nos piores patamares. E, desse modo, a questão da ampliação dessas vagas na oferta da EAD pode maquiar os índices brasileiros com relação a taxas de matrículas em ambas etapas de ensino, educação básica e educação superior, o que não configura como um processo real de democratização do ensino, e sim de um aumento no processo de certificações em massa de conclusões das etapas educacionais. E o terceiro fator é a questão ideológica. Devemos pensar as desigualdades sociais no Brasil como resultado de um país cujo atraso social fica cada vez mais nítido. Seu caráter de semicolonialidade, semifeudalidade está presente nas relações econômicas, políticas e sociais. Pensamos nos exemplos de subjugação ao amo imperialista, particularmente norte-americano, desde a entrega da base de Alcântara, removendo populações tradicionais seculares que vivem naquele território, a prevalência de relações econômicas baseadas no extrativismo, a existência de grandes concentrações de terra nas mãos do latifúndio, tão necessários para as mais cruéis relações de trabalho, se é que podemos chamá-las assim. A superexploração brutal, quase escravizada da população do campo, a implementação goela abaixo de políticas imperialistas na educação, atendendo às orientações dos órgãos imperialistas como o Banco Mundial, BID, OCDE, Unesco, para um processo de escolarização e formação universitária o mais precário e raso possível. Mas não se pode pensar que tais mecanismos visam atender meramente os interesses econômicos do capital para a educação. A dominação imperialista também se dá no campo do ideológico, e a educação é o principal mecanismo. A situação de aprofundamento da crise econômica e política no Brasil e no mundo impõe a necessidade de moldar sujeitos adequados para enfrentar esses desafios do século XXI, seja do ponto de vista cognitivo, como também socioemocional. Do ponto de vista cognitivo, a dominação imperialista se expressa no baixo acesso ao conhecimento científico, acumulado historicamente, de modo a garantir nas escolas apenas o conhecimento elementar, a saber, com a BNCC, português e matemática, isso que é obrigatório. Produzindo sujeitos embrutecidos, capazes de subordinar aos maiores níveis de exploração e opressão das classes dominantes,
para salvaguardar seus vultosos lucros. Socioemocionalmente, a demanda tem em vista a formação de sujeitos passivos, já que a agudização das contradições de classe impõe um contexto objetivo de agudização da luta de classes, como as reformas antipovo da Previdência e trabalhista. Portanto, visa a educação de seres passivos, resilientes, capazes de suportar e superar todas as dificuldades e, fundamentalmente, empáticos com todos, para impedir a fúria e a rebelião popular diante das mais brutais condições de existência. Essas preocupações de formar esse ser passivo, resiliente, empático, já estão descritas não só na BNCC, como também na Base Nacional Comum de Formação Docente, aprovada na Surdina no final do ano passado. A BNC de Formação Docente visa adequar os cursos de formação de professores aos propósitos da BNCC. Alguns detalhes dessas políticas podem ser alterados, já que a disputa está acirrada entre os grupos de interesse que vão comandá-las e direcioná-las, né? Então, essas questões aí que a gente vem acompanhando nas disputas entre CNE e Ministério da Educação. Mas os princípios delineados correspondem com as demandas do momento. A transição para a educação à distância, como a principal modalidade de ensino, trará consequências para a formação de professores. Será um grande golpe no que conquistamos para a nossa profissão, particularmente em nossa luta por alterar nossa condição histórico-social de uma profissão desvalorizada e estigmatizada. A reconfiguração do perfil docente para a figura do tutor cria um obstáculo ainda maior para a luta pela constituição do professor crítico, reflexivo, nos termos de Zeichner, Contreras e Pimenta, que pensa a formação sólida do professor pesquisador como eixo fundamental para a ação educativa transformadora. O tutor é uma espécie de dador de aulas, tem como função a mediação tecnológica, criação do ambiente virtual de aprendizagem, assim como de garantir a transmissão de conteúdo. Novas características são imprescindíveis a serem desenvolvidas para essa atuação. Uma dessas competências é a habilidade para o engajamento profissional, tá na BNC de Formação Docente. Forquim traduz como a capacidade desse novo docente de seduzir, impressionar, entusiasmar e motivar o aluno com o objetivo de não criar resistência ao estudo, nem desistência do curso. Desse modo, o tutor deve conhecer a realidade dos alunos, suas características pessoais, sociais, familiares, escolares, entre outros, para criar permanentes diálogos e participações. O tutor deve dispor de habilidades comunicacionais para despertar simpatia e estimular a capacidade de autoaprendizagem e a postura ativa do aluno. Finaliza o autor que o tutor é a figura central no sentido de que deve contribuir para amenizar o sentimento de solidão no processo de ensino-aprendizagem comum na EAD. Para Newton Duarte, o professor não pode ser reduzido a um animador, alguém que tem essas características que eu falei anteriormente. Essa pessoa que fornece condições para que o aluno construa por si mesmo o conhecimento. A especificidade da educação reside em transmitir ao indivíduo aquilo que ele não é capaz de aprender por si só, confundido com a capacidade de autonomia de pensar e agir socialmente do sujeito, cada vez mais tem incentivado ao autodidatismo. É o novo lema do aprender a aprender. Portanto, essa formação proposta, né, uma formação aligerada, de baixo custo, teoricamente pouco sólida, reduzida a uma dimensão prática cada vez mais limitada ao espaço virtual, voltada para a transmissão de conteúdos e manejo de metodologias de aprendizagem, gera um processo que a professora Marilza Miranda Souza sintetiza como a desintelectualização docente. Significa o esvaziamento científico da formação docente. A professora Marilza atribui esse mecanismo à formulação e implementação das políticas educacionais destinadas a países subdesenvolvidos como o Brasil. A produção do conhecimento científico nacional é totalmente desestimulada,
visto que o polo do desenvolvimento científico e tecnológico está nos países de primeiro mundo, cujo interesse está voltado também ao monopólio do conhecimento. Então, além de aliar baixo custo e poder mascarar indicadores educacionais, no que condiz ao aspecto ideológico, a formação de sujeitos para atender às demandas do capital aliada à educação à distância soluciona uma outra questão: impossibilitar a organização e a mobilização popular. Basta pensarmos nas grandes ondas de luta que transformaram as escolas e universidades em grandes trincheiras entre 2015 e 2019. Portanto, transformar a Covid-19 no principal inimigo que deve ser combatido é uma grande farsa, imposta pelos interesses desses que dominam. Essa pandemia, ademais, escancara a crise desse sistema, onde os países que arrotam ser o centro da civilização e do progresso científico não asseguram estrutura mínima de saúde para a sua população. Nos Estados Unidos, os valores são altíssimos para o tratamento da Covid. Na Itália, se chegou a ter que escolher quem iria morrer. A pandemia tem servido de justificativa para que o capital avance em seus planos de recuperação econômica das grandes corporações, como a gente demonstrou no aspecto econômico de lucratibilidade, de lucro mesmo, né, de como eles conseguem extrair, né, mais-valia nesse momento, e também de dominação ideológica contra as massas. Não quero que fique parecendo uma posição negacionista. A Covid existe, tem aprofundado o genocídio do povo mais pobre e temos que lutar contra ela e para proteger o povo, incentivando a solidariedade de classe. Esse não é o momento para irmos na maré dos acontecimentos, enxergando apenas os fenômenos pela aparência, e nos adequar aos novos fetiches que os que dominam nos impõem, como grande mito da união de forças para o combate contra o vírus. É preciso tirar lições desses tempos de pandemia, e, como reflete Ailton Krenak, não podemos voltar à normalidade. Os povos considerados pelo sistema capitalista como sub-humanos, há muito tempo, têm vivido confinados por esse sistema bárbaro que rouba terras, violenta o povo, que aprisiona pobres e pretos nos novos navios negreiros do sistema carcerário ou nas favelas das grandes metrópoles, que saqueia os recursos minerais dos territórios das populações tradicionais. É hora do combate, de romper essa normalidade, e nós, educadores e educadoras progressistas, temos o grande desafio não de educar essa nova geração nos moldes, né, e nos interesses de que o imperialismo nos demanda, né, e sim educar essa nova geração para um processo real de transformação dessa realidade que está posta. É isso, Larissa. Então, Tainá, muito obrigada, né, pela participação. A gente agora vai abrir para o debate, né? Então, quem tiver pergunta, questões, colocações também, pode levantar a mãozinha aí, que aí a gente vai abrir e depois passa para a professora. A gente vai fazer, vai tentar fazer por bloco, então a gente faz um primeiro bloco com umas 4 ou 5 perguntas, e aí volta para a professora, e depois, se tiver mais, a gente abre novamente. E aí, gente? Eu? Pode falar. Boa noite, pessoal. No início você falou de uma pesquisa, onde a mesma apontava que a maioria das pessoas que optam pelos cursos de licenciatura preferem fazer AD, principalmente as instituições particulares. Então, eu gostaria de saber qual é o impacto que o ensino EAD tem na formação do professor
E qual é o impacto que esses professores que optam pelo sistema EAD transmitem na educação? Quem mais, gente? Como vocês estão tímidos hoje? Gente, façam perguntas. É importante. O Clebson mandou uma questão para gente aqui. Ele deu um exemplo para a gente entender o que é que ele está querendo perguntar, né? Ele fala assim: tem um aluno que ele vem de uma outra faculdade, e a distância, né? Uma faculdade, o aluno fazia uma faculdade à distância, e aí agora ele foi para uma presencial e está sendo, o aluno está sendo obrigado a refazer as disciplinas. Não houve aquela questão do aproveitamento, do reaproveitamento das disciplinas. E aí a questão dele é se isso significa que o EAD ele não tem a mesma eficiência, se não serviu ou se não valeu. E aí ele ainda finaliza perguntando assim, se não são aceitas, né, é porque ele não foi eficiente, então por que está sendo... Não, é que se foi eficiente, por que tem que refazer? É isso. Tem mais uma pergunta aqui. As perguntas estão chegando. Gente, vocês podem ficar à vontade, a gente não morde, não. Vocês estão muito com vergonha hoje, muito tímidos. A Jadiane perguntou o seguinte, que ela queria saber o que vai acontecer com as crianças que estão na escola pública, se elas vão permanecer na mesma série. Posso, Larissa? Pode. Ou você quer fazer bloco? E quantas perguntas? Não, a gente faz esse, aí depois o pessoal, para ver se o pessoal vai ficando mais, se solta mais, e aí a gente faz um novo bloco. Tá certo. Eu queria dizer que é bem desafiador, né? Porque eu sou dessas professoras que não tem nenhum vínculo com essas novas tecnologias. Então, para mim é meio complicado assim essa interação em que eu sei que tem mais de 40 pessoas interagindo com a gente, mas que eu não consigo ver, né? Com relação aos questionamentos, é o seguinte, eu falei que eu não sou uma pesquisadora da educação à distância, né? Não tenho tanta propriedade para falar, enfim, sobre o que os estudos com relação a EAD apontam, né? Eu estou fazendo as pesquisas para pensar esse momento, né, que está se propondo no ensino remoto, como isso vai impactar no curso de formação de professor. Porque, como eu falei, não é uma questão de ofertar essa modalidade de ensino como uma opção, né? E aí eu acho que eu já estou respondendo uma pergunta, né? Que, óbvio, tem pessoas que têm uma dinâmica de vida, né, que não conseguem cursar, estar presencialmente na universidade, né, seja pelo trabalho, né,
dinâmica familiar e etc., e acabam optando pela modalidade EAD. Bom, eu sou a favor do ensino presencial por várias questões, né, que foram apontadas, mas eu não vou ficar aqui criticando quem não tem condições de estar presencialmente numa universidade e tem como única oportunidade de ter acesso ao ensino superior através da EAD. O que eu acho é que esse ensino ele tem que ser ofertado com qualidade. E aí é esse questionamento, né? Essas reflexões que a gente precisa fazer e que alguns professores, alguns pesquisadores já têm feito, né? Com essa iniciativa, com esses interesses que estão por trás aí de aproveitar desse tempo da pandemia, para que, de fato, se amplie ainda mais a educação à distância, né, para, enfim, todas as etapas da educação. Porque, de fato, é um pouco complicado, né? A educação à distância, se a gente for pensar os cursos recentes, né, eles muitas vezes não têm a mesma carga horária de um curso presencial, né? Então, as disciplinas muitas vezes não são as mesmas cargas horárias, mesma carga horária, e a própria qualidade de ensino mesmo, né, gente? Porque na modalidade presencial, enfim, numa universidade pública de excelência, a gente tem a possibilidade, nos é ofertado de ter uma formação universitária mais completa, que é baseado no ensino, pesquisa e extensão. Então, enfim, eu não posso aqui, né, dizer se a EAD ela é mais ou menos eficiente, né? Eu não tenho, porque isso demandaria uma análise real, né, dos cursos. Mas o que a gente pode falar é que os cursos, geralmente, na modalidade EAD, não garante essa formação mais completa que é possibilitada, né, por um ensino da educação presencial, particularmente nas instituições públicas, né? E aí, assim, então eu falei, por que da pesquisa, né, sobre por que esses estudantes optam pelos cursos da EAD e sobre a eficiência do ensino-aprendizagem na EAD, né? Não sei literalmente por que a instituição exigiu que esse aluno tivesse que refazer o curso, não pudesse cursar, né? Geralmente é incompatibilidade mesmo, incompatibilidade curricular, né? Os currículos, isso acontece também nas universidades, quando um aluno vai fazer alguma transição de uma universidade para outra. E aí a gente teria que avaliar, né, se é com relação à carga horária, se é com relação à própria ementa do curso, né? Mas o que a gente pode pensar aí também, pelos estudos que foram feitos, é que a carga horária na educação à distância ela é menor do que a carga horária que é ofertada no ensino presencial. Bom, e aí com relação a esse impacto, né, na formação de professores, quando a gente vai discutir a profissionalização docente, né? Então, com a educação à distância, a gente perde essa figura do professor, né? Na educação à distância, a gente não tem o professor propriamente dito, né? A gente tem esse tutor, né? Que ele é essa pessoa responsável por mediar as tecnologias e transmitir, né, o conhecimento. Então, a gente não tem aquele professor pesquisador, né? A gente não tem aquele professor que está mediando literalmente o conhecimento dos alunos, mas aquela figura que remonta ao tempo da educação bancária, né? Aquele transmissor de conhecimento, e o que há de inovação nisso é que ele é essa pessoa que vai mediar as tecnologias de aprendizagem, óbvio, né?
a própria interação, ela é uma interação totalmente diferente. Então, cabe também o professor, esse tutor, ser esse grande animador, né? Ficar aqui, meio que, desculpa falar, a Larissa está fazendo, né? Incentivando aí os alunos a fazer essa participação, a se engajarem no processo de ensino-aprendizagem. Então, eu vejo esse impacto, né? Além de questões que a gente precisa pensar, por exemplo, de como vai ser esses estágios, né? Como é que vai se dar o campo da prática, né? Desses futuros professores, né? Então, eles vão se formar como, né? Vai ser uma formação, vão vivenciar o campo da prática a partir dos ambientes virtuais, né? De tecnologia. Então, assim, querendo ou não, né? É um rebaixamento mesmo na formação desse docente, né? A gente, enfim, tem que aprofundar mais os estudos e ver, na verdade, com as experiências que já estão ocorrendo, né, como é que está sendo esse impacto real. Mas, a partir da literatura, a gente enxerga dessa forma, né, nos impactos na profissionalização docente. E aí, o que vai acontecer com as crianças nas escolas públicas, né? Enfim, eu andei levantando alguns exemplos para poder falar para vocês com maior propriedade, né? Óbvio. Aqui eu estou generalizando, né? Eu estou usando alguns exemplos para falar de maneira geral o que eu acho. Enfim, eu não tenho um mapeamento, né, de todos esses processos de como está acontecendo na educação básica, né? Então, enfim, não posso falar de forma tão profunda, mas pelo que eu levantei, né, está sendo uma questão muito caótica, né, na educação básica. Então, assim, os professores, os pais acabam virando os professores dos seus filhos, né, os professores dão aula literalmente por aplicativos ou a parte de materiais didáticos, né, na televisão, e isso tem tido impacto, né, muito grande na formação dessas crianças. Então, assim, o que vai acontecer com essas crianças, para mim, é aquilo, né? Uma geração com, enfim, baixa formação, né? Um processo de ensino-aprendizagem bastante impactado, né? E obviamente que a oferta nessa modalidade não garante um ensino de qualidade. E o que a gente tem que pensar, né? O que a gente precisa ficar bastante alerta, né? Como eu tentei demonstrar, é que isso não é uma sugestão, né? Temporária, isso não é uma política temporária, isso é algo que ele já vem tentando, né, implantar na educação superior, como também na educação básica. Então, é bem provável, né, que a gente assista aí nos próximos capítulos essa transição mesmo, né, fechamento de escolas, enfim, de escolas mesmo enquanto infraestrutura e aumentar essa oferta, né, na educação básica também do ensino à distância. Então, não sei se eu respondi, Larissa, as questões, mas é isso, né? É isso que eu vislumbro. Então, a gente recebeu mais uma pergunta Larissa, do não estou te Paulo. Está escutando? ouvindo. A gente recebeu uma pergunta do Paulo. Ele está dizendo assim: essas aulas remotas são para maquiar o EAD? Até na educação infantil, isso é legal? Essa foi a pergunta dele. E Rayane também está querendo.
Não, pode fazer, porque tem outra aqui também que colocaram aqui no grupo. Aí quando você terminar, se quiser colocar tudo para que ela responda de uma vez. Tem, tem outra pergunta que colocaram no grupo. Mas pode falar. fazer. Eu não sei quem é a pessoa, não está aparecendo o nome dela, mas eu vou fazer mesmo assim. Ela colocou, como foi citado, a questão da educação infantil que vai aderir o EAD, como ficará as crianças que estão em processo de socialização. A Rayane também pediu para fazer outra pergunta. E aí, a Adriana, eu também queria falar. Rayane. Como você falou, a BNC e a BNCC, ela é voltada para o estudo de competências, certo? Então, como é que o professor ele vai avaliar as competências que estão sendo desenvolvidas pelos alunos no sistema EAD? Porque, de fato, não dá para ter certeza se as atividades passadas foram feitas, de fato, pelos alunos, né? Pode ter sido um auxílio dos pais ou até mesmo os pais fazem, pedem para os mesmos descrever. E no caso da formação do professor, fica mais um pouco complicado de perceber as competências que estão sendo desenvolvidas, se de fato não tem um presencial, você não está vendo de fato a prática, a didática. Então, eu gostaria de saber como é que faz para o professor, o docente, ver como é que isso está se procedendo, como é que está acontecendo. Adriana. Noite. Nós sabemos que estamos vivendo uma situação extremamente difícil, né, para todos nós, e principalmente para as pessoas que estão envolvidas nesse contexto escolar, que são os pais, alunos e tudo mais. Então, nessa situação, a gente essas pessoas envolvidas no contexto escolar, elas podem pensar que essas aulas EAD, essas aulas remotas, que vão ser oferecidas para os alunos, sejam utilizadas para que não se perca todo o trabalho que já tinha se iniciado, né? Aí a minha pergunta é o seguinte, como que fica a situação? Sabemos que a educação é um direito universal, né? Isso está aí fixado, está consagrado, não, entre outros, o ECA e tudo mais. Então, assim, como que fica a situação dos alunos, das crianças, dos jovens, que não têm esse acesso à tecnologia, à educação? Então, como que fica essa situação de direito de educação a todos, se nem todos têm essa possibilidade, né? Larissa, não está saindo. Eu não estou ouvindo vocês, mas É não sei porque eu se só desliguei é o para mim. microfone. Toda vez eu faço isso. Eu desligo o microfone e esqueço de ligar. Pensei que só era eu que estava ouvindo. Então, gente, Tainá tocou em alguns pontos, né, que eu tenho pesquisado aí, principalmente na minha dissertação, né, de mestrado, agora, a gente defendeu agora há pouco, e aí tem algumas coisas que a gente também andou pesquisando, né. Mas aí eu fiquei pensando, na verdade eu tô com esses questionamentos já há um tempo, sobre de quem é interesse a educação à distância e para quem a educação à distância ela está direcionada, né? E aí, especialmente agora nesse momento de pandemia, né? Porque veja, a gente já tem, se a gente for olhar, né, antes da quarentena, quem era que cursava a educação à distância, quais eram os cursos, né? Era sempre formação do professor, né? O pessoal da fisioterapia teve muita briga, não aceitar
o curso à distância, né? O pessoal da enfermagem também, eles estavam propondo colocar a educação à distância e não foi aceito. Então, a maior parte dos cursos que são realizados, são oferecidos, né, à distância, são cursos de formação de professores, né? Isso é um ponto, né? A nossa profissão, ela é uma profissão extremamente desvalorizada, extremamente precarizada, e você ainda pega e coloca todo o processo formativo num processo que ainda assim, que é mais precarizado ainda, né? Então, você vai barateando cada vez mais, e aí em questão de salarial mesmo, né? Você vai barateando a mão de obra, né? A força de trabalho. Além da própria formação mesmo, né? Que é uma formação extremamente tecnicista, né? Uma formação pragmatista no sentido de tornar o professor esse dador de aula, né? Esse professor tarefeiro, cumpridor de cartilha, né? Seguidor de cartilha. E aí eu estava lembrando da questão da plataforma Freire, que há um tempo, eu não sei ainda, eu acho que ainda existe, mas o governo ele usou essa plataforma Freire como forma de formar os professores que já atuavam na educação básica, mas que não tinham ensino superior. Então, faz um curso rápido, né, sem uma formação adequada, em uma instituição também que não tem necessariamente a gente não sabe, não tem um parâmetro de qualidade, né, muitas vezes, e aí simplesmente forma esse professor só para dizer que o professor tem um título, tem o nível superior, né? Isso foi feito e eu não tenho certeza agora, não sei se ainda tá sendo dessa forma, eu acredito que sim, né? Mas era isso que era feito, né? Estava sendo feito para dizer simplesmente que os professores tinham um nível superior, quando na verdade a qualidade formativa desses professores, né, não existe. Então, eu acho que quando Tainá coloca essa questão do direito à aprendizagem, né, que ela coloca tanto na questão da educação básica, mas isso também se reflete na educação, no ensino superior, né? Como que é um direito de aprendizagem que ele diz que tem, mas que na verdade ele está sendo negado, né? A democratização do ensino, quando na verdade não se tem essa democratização de fato, né? E aí, só uma coisa também que eu queria pontuar também é a questão a interferência, né, do Banco Mundial na educação, de como que há de fato, né, um direcionamento, uma diretriz do Banco Mundial em todas as esferas das políticas públicas, né, na verdade, dos organismos internacionais, né, nessa esfera das políticas públicas do nosso país, como que o nosso país é submisso aos ditames desses organismos internacionais, né, e como que eles têm a capacidade da gente vendo, que a gente está aqui, a gente está vendo como que é a precariedade, o sucateamento da educação no nosso país, né, e eles olharem para a gente e dizer assim, não, se gasta muito com a educação no nosso país, no Brasil, né? Está gastando muito com a educação no Brasil e a gente não tem um retorno efetivo, né? Então, assim, sem investimento em educação, gente, a gente não vai ter um retorno, né, de qualidade na nossa educação, né? Então, de fato, o que isso vai ter, né? Uma superexploração do trabalho do professor, né, e uma precarização do ensino, da questão da aprendizagem, né? A gente vai estar formando sujeitos, né, dentro do quadradinho, né, que é justamente para seres sujeitos passivos, né, que não conseguem pensar criticamente o que está posto aí nessa sociedade, né? Eu acho que é isso. Mais alguém, gente? Que aí a gente pode voltar para a professora. Tem uma pergunta aqui, Larissa. Ana Luísa. Ela pergunta: os professores formados pelo ensino EAD
diminui as chances de aprovação na prova de títulos em um concurso público. E tem outra da Tarciana também. Posso fazer para você responder tudo junto, Tainá? Sim. Da Tarciana, a EAD pode gerar evasão escolar. Nós já estamos presenciando isso nesse momento. E como contornar essa situação pós esse momento remoto? Quais seriam as alternativas para trazer de volta esses alunos que evadiram? E aí, só completando a pergunta da Tassiana, a Carla também mandou uma que vai nesse sentido também, só que no sentido de como fazer para incluir os alunos nesse tempo de pandemia. Nesse sentido das aulas remotas e tal, como que a gente faz para incluir os alunos no ensino superior? É isso. Larissa, eu não entendi essa última pergunta, não. A que eu fiz ou que a Larissa fez, Tainá? A Larissa, sobre como incluir os alunos do ensino superior, eu não entendi. No caso, como que a gente faz para incluir os alunos nesse momento de aula remota, diante de todas as dificuldades de acesso à internet, essas questões, como que a gente faz? A Tassi perguntou como que a questão da exclusão, a Carla pergunta no sentido da inclusão, como faz para incluir esse aluno, entendeu? Tá. Vou ver se eu consigo chegar, né, nessas perguntas tão complexas. Mas, enfim, bem interessantes aí essa interação dos participantes, né? Bom, algumas perguntas de vocês são perguntas que eu faço para mim mesma, né? Então, assim, são inquietações minhas também. Por exemplo, eu sou professora de avaliação educacional, né? A gente pensa a avaliação como uma avaliação mediadora, né? Numa perspectiva de uma avaliação mediadora, democrática e etc. E, de fato, eu não sei como é que isso vai ficar, né? Ou como é que é feito na educação à distância. No meu trabalho, a gente tem feito, a gente não, né? Alguns professores têm proposto a formação dos professores em algumas plataformas, né? E aí, plataformas digitais. Então, vocês usam Microsoft Teams, a gente usa uma chamada WebEx. E, assim, com relação às avaliações, uma das propostas que eles fizeram, né, que o próprio aplicativo nos dava como possibilidade, era criar um teste rápido, né? Então, você dá a aula e, ao final, cria um teste rápido, os alunos respondem em determinado tempo, né? Então, assim, enfim, aquela perspectiva bem conservadora de avaliação, né? Eu não sei se existem exemplos, né, diferentes que outros professores, talvez a Larissa, a Auriane, que já estão trabalhando, né, com a educação à distância, né, nesse formato, possa falar melhor sobre essas experiências. O que foi proposto no nosso trabalho como forma de verificação da aprendizagem desses alunos era nessa perspectiva, né, desses testes rápidos que a gente poderia submeter os nossos alunos, né? E, de fato, a gente que da pedagogia e pensa uma avaliação democrática, de fato, esse tipo de mecanismo, né, de instrumento não contribui. Tá? Então, é uma pergunta que eu me faço, e agora estudando, né, sobre essa viabilidade do ensino remoto, eu vou ter que ouvir das experiências de quem já está trabalhando com a educação à distância, né, com esses instrumentos e recursos tecnológicos. Na minha opinião, é bem complicado.
Outra questão, então, como fica o processo de socialização desses alunos, né? Assim, o processo de socialização dos alunos é um processo virtual, né? Que, enfim, não condiz com um processo de socialização real, concreto, né? Que a gente convive com o diferente, né? Com as possibilidades de inclusão, com a possibilidade do conflito também. É aquilo, né? A gente já se socializa virtualmente, são as redes sociais, né? E a gente sabe que são formas de convivência muito artificiais, né? Então, a socialização desses alunos, né, a socialização dessas crianças vão ficar bastante limitado, né, particularmente ao espaço dentro de casa. Se a gente for pensar na educação infantil, né, como é importante, né, como os alunos desenvolvem suas aprendizagens nesse convívio com as outras crianças, né? E aí a gente vai estar, de fato, com o ensino à distância, a gente está negando, enfim, essa dimensão, né, de sociabilidade que tem também um aspecto formativo na educação, né? Então, assim, eu acho que o processo de socialização fica muito comprometido. E aí, como fica esse direito de educação a todos? Né? Também me pergunto. Né? A gente está levantando alguns dados, né, na nossa instituição, já rolou questionários, né, perguntando sobre o uso de tecnologias, sobre internet estável, porque não é só você ter um celular, né, mas celular com dados móveis é difícil também para você garantir, né, para usar esses aplicativos. E com as pesquisas que eu consegui, que eu observei, nas pesquisas que eu observei, particularmente o estado do Maranhão, que é onde eu dou aula, assim, os índices, né, os indicadores com relação a acesso à tecnologia, à internet estável, os piores possíveis. Né? Então, assim, se você não tem esse tipo de mecanismo, se você não tem esses instrumentos, acesso a esses instrumentos, né, recursos tecnológicos, com a educação à distância, de fato, o seu direito à educação ele não está sendo garantido. Né? Agora, existe uma outra questão, você vê assim, como, né, essas grandes corporações, esses tubarões da educação, eles são também espertos, né? Então, a proposta, e aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, alguns estados ali do Sudeste, alguns também do Nordeste, se eu não me engano, em Pernambuco, eles estão fazendo esse convênio, seja com telefonia, com rede de telefonia, né, de celular, para garantir o acesso à internet, como também algo que está no documento do Todos pela Educação, distribuição de material didático. Tá, tudo bem. Pode até ampliar o acesso, né, dessas pessoas com esses instrumentos tecnológicos, mas mesmo assim, o processo de ensino-aprendizagem ele fica muito, muito limitado, muito deficiente mesmo. Né? Então, por exemplo, naquilo, eu não tenho estudo sobre isso, mas eu vi uma palestra do professor Taviano Helene, né? Então, o ambiente de casa ele não é um ambiente ideal para aprendizagem escolar, né? Tem algumas realidades, algumas pessoas que eu venho conversando, então o aluno, a aula está passando no celular e a criança não consegue ficar parada, concentrada, né? Compete com uma série de coisas, como a gente tentou demonstrar também, né? O que é essa casa no Brasil, a realidade das casas no Brasil, que imagino, né? Criança falando, irmão falando, avô, pai, tio, né? Tudo concorrendo, enfim, convivendo, né? Nesse ambiente das casas, né? Nos ambientes familiares, nos lares. Então, assim,
na minha opinião, e pelos relatos, né, que eu tenho ouvido de pessoas que estão passando por isso compromete, sim, o processo de ensino-aprendizagem. Então, não é só você disponibilizar ou dar acesso aos recursos tecnológicos, a gente tem que questionar também a própria educação à distância, particularmente quando a gente está falando, né, como modalidade da educação básica, né? Educação infantil desde os anos iniciais, educação fundamental desde os anos iniciais. E aí tem experiências, sim, da educação infantil, tá, gente? Enfim, falando de relatos também, aqui no Conto de Causos, né? Uma amiga da minha mãe, eu pedi para ela falar como é que estava esse processo, e ela disse que às vezes pedem material, as pessoas não têm esses materiais em casa, né? Então, assim, é muito, muito limitado, né? E nem todo mundo vai aprender da mesma forma, tá? Então, eu sou contra a educação à distância, particularmente para a educação básica, né? E quanto mais a gente está falando dessas gerações, né? Educação infantil, de crianças muito novas. O interesse deles é por que eles querem a todo custo, né? Impor esse ensino remoto em tempos de pandemia. O documento do Todos pela Educação fala que é preciso garantir o ensino-aprendizagem, né? Então, mesmo que seja pouco, que não seja para todos, mas é preciso, porque as crianças não podem ficar paradas, que esses jovens não podem ficar parados, né? Que os estudantes da educação superior também não podem ficar parados. Por que não podem ficar parados? Porque existe uma crise, né? Existe uma crise do sistema capitalista, né? Em curso, né? A nível, enfim, global, entendeu? E que isso está impactando também na forma como a gente está enfrentando a própria pandemia. Então, veja, o problema é a gente amontoar essas pessoas dentro de casa que estão com tios morrendo, que estão com avós, com seus familiares, com Covid, né, passando por toda essa situação e que não tenham acesso, né, a um sistema de saúde pública. Imagina a revolta, né, dessas pessoas. Então, de alguma forma, eles têm que ocupar a mente, né, dessas pessoas, porque ocupar a mente com conteúdo, entendeu? Com conteúdo que não tem nada a ver, que impeça, né, que essas pessoas possam refletir, que tenham reflexão precisa de tempo, entendeu? E, enfim, enxergar, né, todas essas contradições. E, claro, o povo vai achar qual é o caminho, né? O caminho para a solução dessas contradições não é nenhum ensino ou ensino remoto, como diz o documento Todos pela Educação. Não é o combate à Covid, né? O caminho para a solução de todos esses problemas, né? As pessoas pensando, vivenciando tudo isso, é o que é o combate a esse sistema. Então, é por isso que eles estão também disputando o tempo dessas crianças, eles estão disputando o tempo, né, desses jovens para impedir que, sem ter o que fazer, né, possam fazer alguma coisa por transformar essa realidade, tá? E aí eu acho que eu respondo de quem é interesse para aqui. A partir disso, enfim, na minha concepção, na minha opinião, educação, ensino remoto é para maquiar a educação à distância, sim, tá? Nos documentos, não de forma clara, eles não deixam isso evidente, né? Eles não deixam isso evidente, né? Eles falam que o ensino remoto ele é algo que não substitui o ensino presencial, mostra alguns indicadores, né? Dizem, inclusive, que o ensino remoto não é educação à distância, né? Eles vão dizendo isso. Mas, se a gente for ler, né, assim, de uma forma mais crítica, eles vão dando alguns elementos, inclusive de aproveitamento desse ensino remoto, né, dessas experiências pedagógicas para se preparar para a transição à EAD. E como a gente já falou, a Larissa pontuou também,
é interesse deles a educação à distância, porque é mais barato, né? É mais barato, é menos custo para o Estado, né? É feita principalmente nas universidades, né, particulares, então os tubarões da educação ganham com isso. Algumas corporações, como a Fundação Paulo Lemann, que não tem, né, uma instituição de ensino superior, mas ganha dinheiro com elaboração de materiais, então vende isso para o governo. Enfim, sempre a melhor condição, né? Então, enfim, na minha opinião, na minha análise, né, e de alguns autores, eles estão utilizando desse discurso do ensino remoto para fazer essa transição para a educação à distância. E aí, assim, pelo menos nas instituições públicas, enfim, a gente defende que se cancele o calendário, entendeu? Não tem para quê ficar tendo aula agora, entendeu? A gente está na luta por se proteger os nossos familiares, né? Tem muita gente aí que está participando de diversas ações de solidariedade e a gente, enfim, tem que estar pensando nisso, entendeu? Tem que estar tendo aula, né? Aulas precarizadas de qualquer forma, porque acha que esse tipo de interação vai amenizar a nossa solidão. E aí, assim, com relação à evasão escolar, também não sei, né? São algumas perguntas que eu faço. O professor Otaviano Helene, ele fez essas considerações, né? Numa palestra que eu assisti, inclusive, vi, né, a presença de alguns alunos da faculdade Pitágoras, né, no Fórum Nacional de Estudantes de Pedagogia desse ano, né? E aí ele aponta essa preocupação. Então, assim, já há uma grande evasão, né, escolar, né, na educação brasileira, já há, particularmente no ensino médio, e com esse ensino remoto, né, com essa EAD, que a gente sabe que não garante o direito, né, à educação a todos, isso, de fato, pode aumentar, né, os dados com relação à evasão escolar. E aí, como incluir esses estudantes no pós-pandemia? Não sei, é uma luta, né? Eu acho que esses espaços eles são importantes para a gente ir pensando como a gente vai fazer para incluir esses estudantes, seja no ensino superior, seja na educação básica. Porque se a gente não tem esses estudantes, né, isso deve ser uma preocupação nossa, a gente não tem campo de atuação, a gente não tem como exercer a nossa profissão, né? O professor ele só existe porque ele vive nessa relação com o aluno. Se não tem alunos, é o fim da educação. Na verdade, da educação não, porque a educação ela é algo muito mais amplo, né? Mas o fim, né, da própria existência da instituição escolar, né? Então é algo que deve ser permanente do ponto de vista da nossa preocupação, né, de como a gente vai lutar mesmo, né? O engajamento profissional, a gente fazer o uso, né, dessa palavra que está lá no documento da Base Nacional Comum de Formação Docente, mas numa outra perspectiva, né? A gente ter esse engajamento no sentido dessa militância, né, em torno da defesa das escolas públicas, né, gratuitas, de qualidade, né, do direito, né, à educação pública, gratuita, né, e de qualidade aos nossos estudantes. Então, a gente precisa pensar e começar a militar, né, se preparando para esse tempo pós-pandemia aí para incluir nossos alunos. Respondi todas? Eu acho que sim, pelas minhas anotações, sim. Não sei se passou alguma. Eu também acho Você que tem mais sim. algum aí? Você tem mais algum aí, Larissa? Não, não tenho mais nenhuma, não.
Eu acredito que já foi respondido algumas perguntas que estão aqui, mas eu vou falar, tá bom? A Tassiana, mais uma vez, perguntando, poderia se criar um auxílio? Na realidade, ela está afirmando aqui, né, sugerindo, na verdade, poderiam se criar o auxílio internet e a doação de equipamentos tecnológicos, como em alguns estados que já foram disponibilizados há um tempo atrás. A EAD não é solução para o contínuo de ensino-aprendizagem, esse momento é passageiro, só serve como paliativo. E a Rosana, ela colocou aqui, sem falar que a educação presencial para as crianças é essencial, elas socializam com crianças diferentes, aprendem de uma maneira melhor, vive experiências novas, e é isso que é essencial na infância. E a Ana Luísa disse como fica o desenvolvimento de aprendizagem das crianças na fase de alfabetização, quais mecanismos que os professores podem usar para que esses alunos possam aprender a ler e a escrever. Eles dão orientações aos pais também. Os meninos, inclusive, estavam falando aqui no grupo, os meninos do primeiro período estavam dizendo, poxa, como é que os meninos conseguem desenvolver a coordenação motora, trabalhar a questão motora mesmo, no meio do ensino remoto, né, para a educação infantil. Como é que faz para além da socialização, ainda essa questão da motora, né, desenvolvimento motor da criança. E só uma questão sobre a avaliação, viu, ô Miriam? Eu acho que eu vou adotar essa de atividade todo final de aula, hein? Fazer um questionário aí para vocês. Tá bom, eu deixo. Mais alguém, gente, queria falar alguma coisa, perguntar? Eu acho que a gente já pode. Na verdade, eu queria falar só complementando o que a Tainá falou, só reforçando até o que eu falo em aula também. Foi falado também por você, Larissa. Eu acredito que é um momento de muita reflexão para nós, enquanto educadores. É um momento difícil. Eu acredito que todos nós estamos vivenciando um momento de. Acho que tem alguns microfones ligados, né? Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, estão ouvindo esse barulho. Deixa eu ver aqui. Eu vou desligar todos e aí tu liga o teu de novo, Auriane. Tá certo, ok. Estão me ouvindo? Sim. O que eu estava falando, a questão dessas incertezas que estamos vivenciando, que não está sendo fácil para nós, enquanto educadores. Acredito que eu já falo muito isso em aula. Nós, enquanto educadores, jamais pensávamos em passar por essa situação e precisamos nos reinventar todos os dias para que a gente possa tentar passar o melhor e que não está sendo fácil. A Tainá estava falando e eu acho bem interessante compartilhar com vocês de estarmos nas casas, né? Os alunos estão nos vendo, nós estamos entrando nas casas dele e eles na nossa também. E existe toda uma questão de dificuldade mesmo. Eu escuto relatos de pais de crianças de educação básica, de ensino fundamental, de existir essa dificuldade, várias pessoas em casa, o barulho. Então, para conseguir centrar essas crianças, esses adolescentes, é muito difícil. Nós estamos hoje falando também da graduação. Eu estou como educadora da graduação e vejo essa dificuldade. Muitos alunos às vezes querem fazer alguma pergunta quando liga o microfone, é um cachorro que late, é uma criança que chora. Então, assim, são várias situações que nós estamos vivenciando e eu acredito que não está sendo fácil. Então, todo esse depois dessa pandemia, nós não sabemos mesmo, como a Tainá disse, o que vai acontecer depois, de como vai ser. Eu só imagino também, é uma questão muito minha de como vai ser difícil,
porque eu vejo, porque além de educadora, também sou psicóloga, viu, Tainá? Então, várias pessoas falando comigo das dificuldades que estão vivenciando, dos medos, da ansiedade, depressão, de como vai ser depois, de tudo isso, e como está sendo agora. Então, nós, quando aprendemos, nós não sabíamos que ia passar por isso. Então, nós também estamos nos adaptando a esse processo, que não está sendo fácil para nós, e nós precisamos adaptar também esse momento remoto nas nossas casas, então é bem difícil. Talvez, muitas vezes, quem está de fora nem imagina o que a gente passa para poder estar aqui lidando com tudo isso. Então, eu sempre digo, nas turmas, eu sempre digo, né, esse barco nós estamos juntos, então, com as mesmas dificuldades, com as mesmas situações, eu sei que tem uns mais do que outros, né, mas é bem difícil. Mas eu entendo que se nós, enquanto educadores, nós precisamos continuar acreditando na educação, na transformação desses alunos, na nossa também a cada dia, porque eu acredito que é uma troca isso, mas que não está sendo fácil, né? A gente vivencia tudo isso, a gente traz tudo isso, a gente vê questionamentos, vários profissionais. Ontem eu não pude participar, aliás, hoje pela manhã, mas eu escuto muito, né? O que fazer? O que nós vamos fazer? A gente não tem certeza ainda de nada, até porque isso está muito novo. A gente vê na televisão, vê nos jornais, os educadores falando, eles dizendo, olha, existe muita dificuldade, nós estamos em treinamento, mas é tudo uma adaptação. O que vai dar certo? Né? Então, por isso que esse compartilhar ele é importante, porque às vezes o que eu estou utilizando ajuda a uma pessoa, ajuda a outra, e a gente vai tentando se ajudar e ver o que vai mais se adaptar a esse momento que estamos vivenciando, que não é fácil, né? Então, que a gente possa realmente estar unido para depois desse momento a gente possa estar engajado para tentar ver o que é que a gente pode fazer com tudo isso, porque realmente, se já estão, quando voltarem, né, a questão dos medos, de como vai ser esse retorno, o que vai ser feito, como essas crianças vão chegar, as dificuldades desses pais também nesse momento de estarem ensinando para essas crianças, às vezes esses pais não têm condição nenhuma de passar o aprendizado para essas crianças. Então, assim, realmente são muitas situações que a gente está vivendo. Mas eu acredito que isso tudo vai passar e que aos pouquinhos, né, de uma forma mais lenta, a gente vai conseguir chegar até o final do ano, quem sabe, com isso mais ou menos resolvido. Mas é isso, foi muito bom esse momento, né, que a gente possa trocar experiências, ouvir os alunos, ouvir também vocês enquanto profissionais. É muito bom, eu sempre digo que tudo tem um momento que a gente vai aprender de alguma forma, vai sair como experiência, porque você traz o seu relato, aí na Clarissa traz o dela, eu trago o meu, os alunos compartilharam também, e é assim, né? É bem complicado. Mas é importante que a gente possa partilhar esses momentos. Então, acho que a gente pode passar para a Tainá, porque aí ela já responde as últimas questões e já faz as considerações, né? As considerações finais. E aí a gente vai encerrando para amanhã, que amanhã tem mais, hein, gente? Amanhã, 8h30. Pode ir, Tainá. Pode ir. Eu não estou ouvindo a Tá Tainá. desligado o teu microfone. Agora sim. Me adaptando às novas tecnologias. É verdade. Bom, eu não sei com relação ao processo de alfabetização das crianças, né? Eu tenho uma prima minha, como eu falei, eu estou contando, são os relatos, né, que a gente escuta. E ela disse que está sendo desastre, né? Porque são 2 aplicativos, né, no estado do Rio de Janeiro, e nos aplicativos, na verdade, são as atividades e o outro são as orientações do professor, né? Mas, assim, são orientações aos pais. E ela disse que ela não consegue fazer, não é a mesma coisa
da didática, né, da pessoa que tem essa competência, né, que foi formada para, literalmente, com todos os instrumentos para alfabetizar uma criança, né? Na verdade, é uma orientação ao responsável, o responsável tenta fazer ali, mas ele não é capacitado para isso. Então, ela disse que a aprendizagem está sendo caótica, né? Está sendo muito problemática. E aí eu estou falando nesse sentido porque a filha da minha prima está nesse processo de alfabetização. Bem, eu não sou professora da alfabetização, né, para saber como é que está sendo feito especificamente isso, ou os próprios dilemas. Mas os relatos são esses, enfim, os mais desastrosos possíveis, porque quem fica responsável efetivamente por esse processo de ensino-aprendizagem não é o professor, né? Ele é esse familiar, né? O pai, a mãe, enfim, o responsável. E aí, assim, mais uma vez, né, volta a questão, pensando nesse próprio caso, como essa pessoa, né, capacitada, ela perde esse sentido, né, do professor em si, que está mediando o processo, né, de ensino-aprendizagem no contexto escolar propriamente dito, né? Ele passa a ser esse mediador da tecnologia. E aí, não sei se ficou claro lá na discussão, esse mediador das tecnologias, o nome que se dá é de tutor, né? Então, a gente vai perder esse perfil, né? A gente vai deixar de ser professor, de ser docente, para cumprir essa função, para ter esse perfil profissional de tutor, esse instrutor, né? Esse instrutor do conhecimento, que instrui o conhecimento, que transmite o conhecimento, que transmite as orientações, né, para os pais, e acaba tendo como principal função ser o mediador das tecnologias, tá? A outra questão eu não lembro, Larissa, outra pergunta. Gente, ajuda aí, que eu também não. Não, eu acredito que foi isso mesmo. É só uma aluna que acrescentou aqui o que foi dito, a questão, quando eu estava falando em relação aos pais, dessa dificuldade mesmo, né? Se esses pais não têm a condição, ou se forem analfabetos, como é que esses pais vão ensinar para esses alunos? Então, eu estava falando, eu acredito que respondeu para ela. Serão dias difíceis mesmo, e eu acredito que a família, ela vai ter uma importância, como sempre teve, para poder ajudar nesse retorno, né, para mostrar ou para relatar como está sendo, o que foi feito, o que não conseguiu ser feito, na verdade, para que possa dar continuidade ao processo. Pois é, e por fim, né, eu gostaria muito de agradecer o convite para participar desse momento, né? Eu acho que, de fato, somos nós, né, que estamos vivendo, né, concretamente a pandemia, os dilemas e desafios sociais, né, os desafios educacionais, né, que precisamos, a partir desses momentos de discussões, de debate, tanto refletir, né, nos impactos da educação, como também começar a pensar, né, nas soluções, nas estratégias, né, nas nossas reivindicações, né? Não é um órgão como o Conselho Nacional de Educação, um Conselho Estadual de Educação, que não está, né, muitas vezes lá no chão da escola vivendo isso, né, que vai chegar e dizer, né, como é que vai ser, como a gente tem visto os objetivos aí de implantar o ensino remoto, né? A gente tem que debater, né, criar mais espaços, grupos de trabalho, educação para pesquisar, refletir, analisar tudo isso e traçar também as nossas estratégias, né, para esse período de pós-pandemia. Né? Eu acredito que
a gente vai sim, né, superar tudo isso, né, e voltaremos com toda a força aí, né, com muito compromisso social, as nossas escolas, as nossas universidades, né, enfim, voltando não à normalidade, né, porque depois de tudo isso, como a professora Auriane falou, né, não tem como, o mundo não é mais o mesmo, o Brasil não é mais o mesmo, as pessoas não é mais as mesmas, né, depois dessa pandemia, mas que a gente volte, né, para uma realidade, né, que seja diferente e que, na verdade, seja uma realidade melhor, né, que tudo isso que a gente, todo esse momento, tudo isso que a gente está passando, ela sirva, né, justamente para a gente tirar lições, né, enfim, tirar lições, aprender, né, com tudo isso e construir mesmo, né, uma realidade, um país muito mais com igualdade social, com equidade social e, de fato, né, um país democrático. Tá? Então, novamente, agradecer, né, o convite e, na verdade, eu saio daqui, enfim, com muito mais aprendizagem, né? Eu aprendi muito também com esse momento, tá bom? Não tive aqui para ensinar nada, né? As colocações, as falas, de fato, esse momento foi um grande momento de aprendizagem para mim, tá bom? Vai servir muito para as minhas pesquisas futuras aí, e quem sabe a gente não consiga, enfim, influenciar, né? Ainda que de forma micro, lá na nossa instituição. Tá bom? Muito obrigada, Auriane, Larissa e a todos os participantes. Então, nós que agradecemos, né, Tainá? Realmente foi um momento muito rico, né? Assim como o debate da manhã também foi muito rico, né? Agora à noite também foi muito importante. Tem sido muito importante para a gente pensar e, de fato, refletir de como que a gente pode atuar e se organizar e repensar as nossas práticas nesse momento, né? Então, a gente realmente queria agradecer, né, em nome da faculdade, a sua participação. Eu também quero agradecer a Tainá e a você também, Larissa, pelo convite também de estarmos aqui hoje juntas, né? Todo esse processo, todo esse momento de partilha, de aprendizado é muito importante. Eu também saio, viu, Tainá, daqui com muitas reflexões, com aprendizado, a gente sempre aprende e esses momentos eles são riquíssimos e importantes também. Então, muito obrigada, foi um prazer te conhecer. E é isso, Larissa, aí faça o seu fechamento, que hoje é o seu momento de estar aí com a sua convidada, nesse momento que você contribuiu conosco para que ele estivesse acontecendo. E agradecer à turma também, a todos vocês que participaram, gente que ficaram até agora junto conosco, quero agradecer aos que participaram, que puderam fazer perguntas, e também a gente entende aqueles que não puderam, às vezes é alguma situação no áudio, enfim, né? A gente está falando aqui hoje também da tecnologia e dessa adaptação, a gente também está se adaptando a isso. Então, agradecer a todos vocês, tá bom? Isso mesmo. Os meninos é que fizeram, de fato, o debate ser muito mais rico, né? Então, desde de manhã que eles estão participando, assim, de forma bem, muito legal, né? E tem contribuído muito para a gente pensar e refletir mesmo sobre todas as questões. E aí, só para lembrar, né? Amanhã a gente volta, né? Com mais um dia, né? Da nossa segunda semana de pedagogia. E aí, nós vamos ter amanhã pela manhã 2 palestras, né? Uma sobre o ensino remoto e a valorização do ensino, que vai ser a partir das 8h30 com o professor John Matheus, lá do Instituto Federal do Ceará. E logo em seguida, a gente vai ter uma professora, a professora Aparecida Porangaba, que ela é professora aqui de Maceió, da educação básica, e aí ela vai estar falando sobre questões de propostas de leituras e escrita a partir de contos de fadas. Então, o pessoal aí que gosta de história e da parte mais da leitura e escrita, aproveitem também para participar amanhã com a professora Aparecida. E é isso, gente. Auriane, muito obrigada também.
por toda a contribuição de vocês, né, nessa semana de pedagogia. E é isso, gente. Até amanhã, então. Beijão. Boa noite para vocês. Boa Descansem. Que noite. amanhã cheguem cheio de novidades, né? E cheio de gás para que a gente possa participar bastante. Beijão para todos. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau, tchau, Tainá. Muito obrigada, hein? Tchau para todos.